Bom, pessoal, depois de um dia cheio de trabalho, cheguei em casa, vi que tinha bastante mensagem no Instagram, no WhatsApp, e assim fui responder o pessoal. O que aconteceu em Cidade do Oeste, Assunção, enfim. Bom, galera, o pessoal que tinha feito a admissão temporária, tá? Eles realizaram um processo de documentação, né? Teve gente que realizou o processo por conta própria, tem gente que gestionou em mutirões, teve gente que gestionou documentação com empresas de imigração, né? E tá tudo certo, tá tudo ok. Isso se chama capitalismo, é você ter uma variedade, né, de tipos de serviço e você optar por aquilo que você acha melhor. Só que o que aconteceu, galera? O pessoal que acompanha há bastante tempo o canal Brasguai sabe que eu evito de dar opiniões próprias, né? E procuro sempre trazer a informação de forma mais técnica. Por isso que eu vou lá, pesquiso a lei, tudo certinho, leio a lei. Depois, ou se é uma situação, por exemplo, comprar um carro no Paraguai e utilizar no Brasil, eu vou lá, pego o conjunto de leis que estabelece essa condição para que você possa fazer, né, esse tipo de coisa, e assim trago o conteúdo mais de forma técnica. Porém, vocês lembram que, quem acompanha o canal, lembra que eu sempre falava para vocês, pessoal, o pessoal que vai fazer processo migratório com assessoria, procura uma empresa que tenha corpo jurídico próprio, que te dê orientação também de forma técnica, né, contábil, de como você deve se comportar com a documentação para você não ter inconvenientes lá na frente. Por exemplo, endereço fiscal, não ter multas com o DENIT, Departamento Nacional de Entregas e Tributações. Empresa, você não ter problema para ter contas correntes, depois se tornar importador, exportador, enfim, diversas coisas, né? E assim, é claro, como pessoa física, né? A pessoa que ela vai trabalhar para alguém, ou ela somente quer a documentação como uma teoria das bandeiras, né? De ter aquela documentação ali para um plano B. Procure sempre empresas que sempre vão estar dispostas a explicar e tenha bom pós-atendimento. Né? Você vai ter principalmente um balanço, né, do serviço bem prestado quando você vê que a empresa realmente te prestou um bom pós-atendimento depois do período que ela terminou aquela relação obrigatória com você. Por isso que, por exemplo, na empresa, a gente preza pelo bom atendimento e também o bom pós-atendimento. O que é isso? A pessoa saber como ela tem que se comportar com a documentação. Então, neste caso, tá, o que passou? As pessoas que gestionaram documento por conta própria ou gestionaram documento com as assessorias, né, aí de pessoas que não tinham o mínimo de conhecimento, além, né, de eu ter diversos relatos que as pessoas ficaram andando para baixo e para cima com as pessoas que tinham que assessorar e agilizar a questão, né, não receberam esse tipo de orientação. E eu sempre falei aqui, principalmente conteúdo de carro. O Paraguai não te obriga a morar no país, mas sim te obriga a frequentar o país. Né? Você vir pelo menos uma vez ao ano. Então, se vocês pegar conteúdo antigo meu lá, vocês vão ver que eu sempre falei isso para vocês. O Paraguai não te obriga a morar no país, mas te obriga a frequentar. Ele não vai te dar a documentação, os direitos constitucionais civis, te deixar livre, leve e solto para você vir quando você quer, pisar aqui quando você quer, consumir dentro do país quando você quer. Então, eu sempre falava isso. O pessoal, hoje eu vi algumas pessoas, empresas falando que surgiu uma nova lei. Mentira, não surgiu nova lei. Se tivesse surgido nova lei, teria modificado a 6984/22. Então, quando tem mudança de lei, né, altera, obviamente, a lei que está sendo aplicada. Então, o que aconteceu? Essa obrigatoriedade de você ter que frequentar o país, ela sempre existiu, foi o que eu sempre falava para vocês em vídeos. E é claro, tem pessoas que captam cliente pelo nicho de passaporte, depois a pessoa descobre que não tem direito a passaporte, tem outros que, vamos fazer uma hold, um offshore, e aí depois a pessoa descobre que não pode, não, porque vamos fazer a tua empresa e vamos deixar ela num coworking, coisa que também não pode. Então, atrai esses clientes caem infelizmente nesse papinho, contratam serviços, pagam por isso e depois ficam com um problema, e essas empresas ou pessoas, né, querem se livrar, tirar a mão disso e se lavar da responsabilidade. Onde, como eu falei para vocês, isso faz parte do pós-atendimento, né, e isso deveria ter sido 100% claro lá no início. Por que que, por exemplo, os clientes da Ideal, clientes que fizeram a documentação comigo, inclusive essa semana a gente entregou
a gente entregou, foi 7 documentos de admissão permanente. Por que que nenhum teve rechaço? Porque a gente sempre passava a orientação lá no período quando fez a documentação temporária. Então, todos os clientes que eu gestionei a documentação deles, eu passei a orientação. Se você vai seguir ou não, é outra coisa, né? Que nem eu falo com o negócio do carro. Se você vai ficar com o carro 6 meses no Brasil e vai voltar, aí é problema seu. Mas a minha obrigação como profissional, como pessoa que se dedica com essa parte de legalização de pessoas aqui, eu avisei, né? E aí todo mundo é adulto e vacinado para poder decidir. Por exemplo, os clientes que fizeram a documentação comigo não tiveram esse problema. Por quê? Porque eles sabiam que tinham que frequentar o país. Pô, Jacques, mas quantos dias eu posso ir? Cara, que seja pelo menos 3, 4 dias, mas você precisa vir, tá bom? Ah, não, perfeito. Então eu vou vir 2 vezes por ano. Perfeito. Porque o que acontece? Lembra que eu falava para vocês, quando pegar o carro, você é obrigado a comunicar essa saída na aduana e quando retorna, comunicar que você está retornando? Bom, galera, teve gente que foi viajar para o Brasil, fez a documentação, não teve essa orientação devida, detalhada, e assim foi para o Brasil e nunca mais voltou. Voltou agora depois de 1 ano e 9 meses, foi fazer a admissão permanente, o Paraguai viu que não tinha vínculo nenhum, a pessoa muitas vezes tem um diploma de nível superior, ela tem declaração de IVA, ela tem uma empresa dentro do Paraguai, porém ela não estava aqui, ela não estava consumindo aqui, ela não demonstrou o mínimo de interesse pelo país. E neste caso, essas pessoas foram negadas, foram rechaçadas, tá? Isso é uma lei nova? Não, não é lei nova. Isso já estava na lei. Agora, apenas o que aconteceu? Devido à questão da intensidade de imigrantes vindo para o Paraguai sempre se demonstrou ser responsável com o processo migratório. Então, agora que aumentou essa demanda, mais responsabilidade ele se sentiu de verificar o que estava acontecendo. E aconteceu auditorias dentro desses órgãos competentes, nas imigrações, onde eles verificaram, investigaram pessoas que tinham, por exemplo, declaração de IVA, de ganhos, mas não tinha nenhum gasto, né? Então, não tinha nenhum gasto comum, como, por exemplo, aluguel, conta de luz, combustível, né? Por mais que o combustível ele é isento e declara lá no fim do ano, né? Como um complemento. Mas não tinha escola, não tinha universidade, não tinha comida, né? Então eles investigaram esses documentos e pegaram uma galera que foram para o Brasil, ficaram 1 ano e 9 meses, foram para a Argentina, ficaram 1 ano e 9 meses e agora vieram para querer retornar para fazer a admissão permanente e foram rechaçados, né? Então foi isso que aconteceu, não foi uma lei nova que surgiu, apenas pegaram a lei que já existia, a auditoria ela veio e foi fiscalizar isso para ver se realmente os imigrantes estavam cumprindo. E agora vão ter que renovar novamente para uma admissão temporária e assim depois esperar para poder fazer a admissão permanente, entende? E como eu falei para vocês, eu evito de dar opinião própria, mas na minha opinião isso não é culpa do cliente, é culpa de quem gestionou a documentação, exceto aquelas pessoas que gestionaram por conta própria. Mas quem gestionou com empresas ou com pessoas que, enfim, ficam levando para lá e para cá para fazer documentação e não receberam nenhuma orientação, tá? Tem o dever e vejo que tem o direito sim de cobrar dessas empresas ou pessoas o porquê que não passaram essa orientação. Porque isso está especificado na lei, cara. É muito simples. Se está na lei, tá lá para todo mundo ver. Por isso que o Paraguai não perdoou. Tá, mas eu fiz meu documento com um fulaninho, com um ciclaninho, que me levou para lá de moto, de carro, enfim. Não importa. Se você não leu, ele deveria de ter te informado, né? E assim você está devidamente dentro das leis migratórias do país. Então, o pessoal que fez a documentação e não recebeu essa orientação, eu particularmente vejo no total direito de cobrar o porquê, né? Tirar satisfação, o porquê. E assim, é claro, cada um vê aí a medida que tem que ser tomada. O pessoal que gestionou por conta própria, né, mais uma vez, né, o barato que saiu caro. Né, não sabiam disso, não conseguiram renovar, agora vai ter que fazer de novo a temporária, né, e depois fazer a permanente. Ah, mas muita gente nem vai fazer de novo. Vai fazer. Sabe por quê? Porque o Brasil está, infelizmente, cada vez pior a situação. Vamos colocar só de combustível, tá? Só de combustível... O ano passado o Brasil aumentou 12 vezes, enquanto o Paraguai diminuiu 11 vezes o preço do combustível. Então o custo de vida no Brasil está cada vez mais caro.
a insegurança jurídica cada vez está maior, está cada vez pior os esquemas de corrupção. Todo mundo usa essa expressão, no Brasil nada dá certo, né? Mas vamos esperar a eleição. Nada dá certo, mas as eleições dá certo, né? Claro que cada um tem a sua crença, seu posicionamento a respeito desse assunto. Eu particularmente vejo que se num país nada funciona, não vai ser as eleições que vai funcionar. Tomara que o Brasil saia desse lamaçal, que se coloque nos trilhos, porque foi onde eu nasci, né? O Paraguai foi onde me recebeu, eu aprendi a amar esse lugar, amo aqui, não pretendo mais sair daqui. Em relação ao Brasil, o Brasil infelizmente está cada dia se posicionando num caminho pior e ao lado de países pior ainda, né? Então, as pessoas, sim, elas vão fazer de novo, né? E você que teve a sua documentação rechaçada, né, que teve a sua documentação negada, pense melhor, analise melhor, né? Você tem que analisar muitas informações que é passado. Nem que você faça uma reunião, tá? Primeiro de tudo, empresa que cobra por reunião já está errado, você não paga por um test drive, tá? Então, assim, jamais pague para alguém para te explicar o que você vai contratar. Isso para mim, no meu ponto de vista, é ridículo. Mas faça uma reunião, entende? Leia a lei, vai lá e faz uma reunião e pesca essa pessoa. Pesca, tá, mas me tira uma dúvida, eu preciso frequentar o Paraguai? Eu preciso ir quantas vezes ao Paraguai? Eu preciso ter residência? Eu preciso fazer saída fiscal obrigatória do meu país de origem? Né? Então, cuidem muito com esses detalhes aí, para justamente vocês pegar, né, se aquele serviço está devidamente querendo que você se legalize, esteja de forma correta e pense em fazer serviço para os seus familiares, amigos, que é como a gente da Ideal pensa, né, em fazer. Assim, por isso que eu deixo o QR Code aqui da gente sempre para quem quer entrar em contato. E quem utilizar o cupom Brasguai tem a carteira de motorista inclusa no processo sem custo adicional, beleza? Então, por que, por exemplo, a Ideal não cobra consultoria? A Ideal, ela, quando vai fazer o processo, a empresa se abre para poder fazer uma reunião, um atendimento personalizado, dá contrato para o cliente, dá nota de representação jurídica para o cliente, saber quem é o advogado que vai representar ele, isso é direito de vocês, né? E também, principalmente, dá as orientações devidas. Então, quando vocês for fazer uma reunião, principalmente o pessoal que foi rechaçado agora, vai ter que fazer novamente, se for procurar uma empresa de imigração, pega e leia as leis, busque entender e assim faça uma reunião com quem que você quiser do mercado. Isso é capitalismo, né? E tá tudo certo, mas analise esse ponto de quem está desesperado para vender serviço e de quem está realmente disposto a facilitar, pavimentar aquele caminho que você quer percorrer aqui dentro do Paraguai. Então esse é o meu recadinho para vocês, essa é a informação que o pessoal está minando meu Instagram, meu WhatsApp também de mensagem. E como eu falei para vocês, não existe lei nova. As pessoas que estão dizendo que é uma lei nova que surgiu, que não sei o que, é porque quer lavar as mãos da responsabilidade que as pessoas que tiveram o documento negado estão cobrando a satisfação deles, né? Então é uma lei que sempre existiu, como eu falei para vocês, se pegar conteúdo antigo meu, vai ver que eu sempre falei isso. E o pessoal alguns levaram na brincadeira e algumas empresas e pessoas acharam que isso não ia fazer a mínima diferença e teve problema também, beleza? Em junho, maio e junho vai ter um conteúdo bem bacana para vocês, vamos gravar uns conteúdos aí fora do Paraguai, vamos trazer aí, mostrar um pouco do mercado automobilístico para vocês. Eu vou fazer um vídeo bem bacana para vocês, mostrando tudo. Vamos falar sobre importação, vamos falar sobre documentação e como eu sempre falo para vocês também, sempre mais de forma técnica para vocês entender como funciona realmente, e aí cada um faz o seu peso e medida e vai agir como acha que tem que agir, beleza? Galera, meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.